Olá, você está na TVL e a partir de agora também na Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. A cada edição nós recebemos aqui um dos 40 deputados catarinenses para falar sobre a sua atuação parlamentar e os reflexos dela, evidentemente, no dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Jean Kullmann, do PSD, ele que já esteve em outras ocasiões aqui conosco e volta para mais um bate-papo. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus, podendo vir aqui conversar novamente sobre os projetos, cumprimentar todos os catarinenses que nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui trabalhando em prol do povo catarinense, buscando aperfeiçoar algumas questões de legislação que são importantes para o nosso Estado, ações do governo do Estado, mais especificamente para a região do Vale do Itajaí, ou então trabalhando com algumas frentes parlamentares que tentam de alguma forma movimentar a economia catarinense, qualificar o nosso emprego, a geração de renda, para que a gente possa crescer no estado como um todo, né? Eu acho que essa é a grande diferença de Santa Catarina. Você tem várias regiões que crescem de forma uniforme, você não tem apenas uma única cidade ou apenas a capital que se desenvolve. Santa Catarina tem essa diferença do país e por isso é um orgulho estar aqui como representante do povo catarinense. Então, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre projetos, a atividade parlamentar propriamente dita. O senhor apresentou vários nesse primeiro semestre e alguns já receberam uma aprovação, outros ainda em tramitação e a grande maioria, evidentemente, mexe diretamente com o dia a dia da população do Estado. Um deles, por exemplo, fala do fim das cópias autenticadas em cartório. Que projeto é esse e o que ele muda na vida da população? Primeiro, é importante até as pessoas entenderem, né, essa questão, essa dinâmica dos deputados estaduais apresentarem projetos. A gente possui, por uma questão constitucional, uma certa limitação. Nós não podemos apresentar muitas vezes um projeto de lei que a gente teria vontade, que mexe na estrutura do governo do Estado, que mexe com a questão da contratação de pessoas, e aí nesses casos a gente pode apenas fazer um requerimento, uma indicação. Porque não é prerrogativa. Exatamente, né? A questão constitucional não permite. Então a gente tem que fazer um pedido ao governador. Mas existem outros projetos que a gente pode trabalhar, apresentar, discutir aqui, que mexem sim com a vida dos catarinenses. Essa questão, por exemplo, das cópias autenticadas é um projeto de certa forma simples, mas eu entendo que ele é muito importante para os catarinenses. Ele simplesmente estabelece aquilo que já é entendido na Constituição Federal. O servidor estadual, ele possui fé pública. Então, quando você tem fé pública, existe um entendimento de que aquilo que você autentica, que você coloca como veracidade, aquilo é verdadeiro. Vou dar um exemplo de fé pública. Quando um guarda, um policial, para a pessoa no carro e diz, olha, você está sendo multado porque tem um problema no seu veículo, ou você está alcoolizado. O guarda está tendo fé pública na hora de multar a pessoa. Então, por que a gente aceita a fé pública quando é para penalizar o cidadão e não existe o mesmo entendimento da fé pública quando é para melhorar a vida do cidadão, quando é para ajudar a vida das pessoas? Esse projeto, ele faz com que uma pessoa, um servidor público que vai atender alguém numa repartição, seja numa secretaria de saúde, seja lá numa secretaria regional, e receber um documento, esse servidor pode olhar aquele documento, comparar com o original, e o servidor vai poder dar autenticidade para esse documento. Não precisa a pessoa, que muitas vezes é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, sair lá da secretaria regional, ir até o cartório mais próximo, pegar e fazer um xerox autenticado. Quando o cidadão vai fazer isso, ele gasta dinheiro na questão de você ter que se locomover, gasta o dinheiro na questão de tirar a cópia autenticada, além de todo um tempo e toda uma burocracia. Naquele momento, se o servidor público tem a fé pública, ele diz, não, esse documento aqui é uma cópia simples, mas é uma cópia idêntica ao original, o servidor dá autenticidade. Então isso agiliza na questão da burocracia, isso diminui na questão dos custos e é algo muito simples. Como eu falei no começo, nós apenas estamos pegando um princípio constitucional, que é a fé pública do servidor, e trazendo para o dia a dia do Estado. E isso não envolve recurso do Estado, não envolve aumento da contratação de funcionários, isso apenas é um procedimento interno. Então isso o deputado pode fazer. E é isso que a gente quer nesse projeto de lei. É baratear algumas coisas para as pessoas, agilizar alguns processos dentro do governo do Estado, facilitar a vida das pessoas. É para isso que esse projeto de lei existe. Segue em tramitação.
segue em tramitação e eu acredito de forma muito forte que ele vai ser aprovado pela Casa. Agora, é claro, tem algumas questões legais, tem uns entendimentos, então tudo isso a gente tem que trabalhar para que a gente possa construir o entendimento junto ao plenário da necessidade da aprovação dessa matéria. E no que diz respeito ao Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, que proposta é essa? Esse é um projeto já que mexe um pouco na questão financeira, né? Então talvez a gente vai ter que trabalhar um pouco nessa questão, depois com uma indicação, um requerimento, mas o objetivo inicial do projeto é criar a conscientização. E aí vem um aspecto interessante que eu gostaria de tocar. Muitas vezes a gente apresenta um projeto de lei sabendo que ele pode ter algum vício de constitucionalidade. Mas o fato de ele começar a tramitar nas comissões, o fato de ele estar tramitando no plenário, de haver a discussão entre os parlamentares, faz com que se crie um clima favorável, crie uma comoção e se demonstre para a sociedade a necessidade da aprovação dessa matéria. E aí, se os deputados entenderem que o projeto de lei precisa ser remetido para o Executivo, quando ele vai para o Executivo, ele já vai com uma certa comoção social. Já vai com um certo entendimento da sociedade de que aquele projeto é importante. Este projeto ele tem como objetivo criar um fundo estadual para políticas públicas que venham a questão da preservação do bem-estar animal. Né? Seja da vacinação, seja do controle de doenças, porque muitas vezes você vai cuidar bem do animal para proteger o cachorrinho, para proteger o gato, proteger o animal em si, mas quando você faz um controle, por exemplo, da questão de doenças, você está protegendo tanto o cachorro quanto as pessoas. Então você protege os dois. Então o objetivo deste projeto de lei é realmente garantir a saúde, garantir o bem-estar dos animais e, consequentemente, da sociedade. E apesar de ele não ter toda a prerrogativa do legislativo, pelo menos em alguns pontos, como o senhor menciona, é uma forma de colocar e jogar luz sobre esse assunto. Exatamente, e começar né? uma discussão. É você trazer as entidades de proteção aos animais para o processo, é você começar a discutir a necessidade de ter um recurso, um fundo específico para tratar desse assunto, é começar a discutir quais são as fontes de financiamento possíveis para gerar este fundo. Então você cria toda uma discussão, toda uma temática para, inclusive, depois, quando o projeto de repente tiver uma questão de um entendimento de que tem que se vir por origem do executivo, já existe todo um trabalho em cima disso para que o governador também sensibilize mais. Caso não haja esse entendimento, a gente vai tentar justamente fazer a aprovação dele no plenário, com o apoio dos deputados, porque eu entendo que essa matéria é muito importante. É importante, como eu falei, para o bem-estar animal, porque ele cria o Fundo Estadual do Bem-Estar Animal, mas também é importante para as pessoas. As pessoas têm nos animais de estimação, né, o seu companheiro, a pessoa que está, aquele animalzinho que está ao seu lado, o seu grande companheiro, o seu grande amigo. E isso muitas vezes ajuda até a curar uma questão psicológica, uma doença que alguma pessoa tem. Né, aquele afago, aquele carinho dos animais, e aí isso é fundamental. Então, há uma questão da saúde do animal, mas também é uma questão de convívio social, do bem-estar da família, da saúde das pessoas, tudo isso está envolvido nesse projeto. E além dos ganhos à população e aos animais, evidentemente, que estão no foco central do projeto, a possibilidade da mobilização, né, deputado, como o senhor mesmo colocou, que é um dos grandes papéis do Legislativo. Esse é o nosso papel, né? Mobilizar a sociedade, envolver as pessoas, é isso que a gente tem que fazer. Essa mobilização tem sido muito importante nas duas frentes das quais o senhor participa aqui na Assembleia Legislativa, um discutindo a questão da inovação catarinense e outra discutindo o apoio ao setor têxtil, as duas, inclusive, intimamente ligadas aí, né? Exato, né? Quando você trata da questão da economia catarinense, você trata de várias matérias que envolvem a geração de emprego, a geração de renda, que fazem com que o nosso estado seja um estado diferenciado, porque aqui a gente produz produtos de valor agregado, né? Então nós temos uma economia que favorece nesse aspecto. Nós não temos aqui só a capital como sendo o grande centro urbano do estado. Nós temos lá Chapecó no oeste, nós temos Blumenau no Vale do Itajaí, Joinville no norte, Criciúma no sul, você tem Florianópolis, você tem Itajaí, que não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira cidade em população no estado, mas é a primeira em arrecadação. Então olha como você tem vários polos de desenvolvimento e crescimento no estado. Dentro disso a gente identifica algumas questões econômicas importantes. O têxtil é um ponto fundamental para o crescimento porque ele envolve muita geração de emprego, muita mão de obra envolvida. Então a Frente Parlamentar vem trabalhando para que a gente possa ter algumas ações. Um exemplo é a criação de uma delegacia específica de combate à pirataria para atuar na pirataria dos produtos produzidos pelas indústrias catarinenses. Existem algumas indústrias do estado, na área têxtil, que especializaram-se não apenas na criação de produtos da área têxtil, mas produção até de moda.
né? Você tem empresas que fazem camisa de forma diferenciada, você tem empresas que fazem toalhas, por exemplo, da Disney. Então você tem alguns produtos diferenciados no nosso estado. E esses produtos sofrem a concorrência desleal de pirataria de produtos importados ou produtos feitos em outros estados em empresas que não pagam impostos. Então, quando a gente conseguir combater essa importação ilegal ou conseguir combater essa produção, às vezes até com mão de obra escrava, ou então sem pagar os impostos, nós estamos fazendo com que o consumidor comece a pagar realmente por aquele produto original. E com isso a gente aumenta as vendas dessas empresas. E com isso, essas empresas geram mais empregos. Porque normalmente estas empresas que fazem um produto em Santa Catarina, que possui um valor agregado, são empresas que pagam um salário melhor, que dão mais direitos aos trabalhadores, que têm uma responsabilidade social maior. Então, quando a gente valoriza a indústria catarinense que produz um produto de valor diferenciado, nós estamos, na verdade, fortalecendo a geração de emprego e renda no Estado. Além do que a arrecadação de impostos Exato, também, né? Tudo isso está vinculado. Que se reverte para o cidadão, então, no final das a Frente contas. Parlamentar Têxtil tem esse objetivo. Né? Melhorar a vida das pessoas, garantir mais aumento de receita na geração de impostos. Então, tudo isso. E a Frente Parlamentar de Inovação, ela se permeia por todas as áreas de desenvolvimento do Estado. Ela vai entrando em todos os setores, porque um Estado que quer ser diferencial, ele tem que investir em inovação tecnológica. E inovação não é apenas fazer produtos na área de informática, por exemplo. Muita gente acha, inovar é fazer um novo programa de computador. Não. Inovar é fazer a diferença. Inovar é você fazer um processo produtivo diferente, onde muitas vezes você pode inovar na produção de uma matéria-prima diferente, você pode inovar produzindo um produto diferente ou inovar produzindo um processo produtivo diferente. Então a inovação está em todos os setores da economia. Inovar é você melhorar a sua empresa, com mais competitividade, com menos geração de custo, ou seja, você ter um valor agregado maior, com uma rentabilidade maior, é você fazer com que haja daqui a pouco um novo mercado consumidor. Então tudo isso faz parte do processo de inovação. E a nossa Frente Parlamentar de Inovação justamente quer aprimorar com que haja mais investimento por parte do Estado em ciência e tecnologia, mais investimento na qualificação de mão de obra, mais investimento na área de educação, para que a gente possa continuar tendo em Santa Catarina um estado diferenciado e que possa gerar renda com qualidade, acima de tudo. Outra área que vem demandando muitos investimentos por parte do governo do estado é a questão da proteção civil. E o Vale do Itajaí, a sua região, conhece muito bem a necessidade desses investimentos, até pelos dramas que já enfrentou em relação às catástrofes naturais. Nós temos lá no estado várias ações que estão sendo feitas na região do Vale do Itajaí, por exemplo, o alteamento da barragem de Itaió, de Tuporanga. Agora estão sendo estudadas novas 7 barragens aí, 7, 8 pequenas barragens para fazer a contenção da água na bacia hidrográfica, que é uma forma de você conter as cheias, pelo menos, né, os efeitos mais dramáticos de uma cheia. Então você faz essa contenção toda, isso é importante. E um outro investimento importante que está sendo feito, além desse alteamento da barragem de Itaió, de Tuporanga, dessas pequenas barragens, é a questão do radar meteorológico. O radar meteorológico ele foi colocado no município de Lontras e ele agora está num processo de aperfeiçoamento, ele está num processo terminando a instalação. Na verdade a gente chama do processo de regulagem, porque é um equipamento que foi colocado por uma empresa americana que já tem expertise no mundo todo, já colocou vários equipamentos desses pelo mundo e muitas vezes as pessoas questionam, agora o radar não está funcionando, mas o que deu? Deu problema? Não deu? Na verdade o radar neste momento ele está numa fase de testes ainda, de implantação. Então ele não está 100% finalizado, tanto é que a empresa vencedora da licitação não recebeu 100% do recurso contratado ainda. Porque 100% do trabalho ainda não foi executado. Não foi executado. É bom deixar isso claro para a população. É natural que um equipamento vai dar um problema aqui, agora tem que regular diferente, tem que fazer o teste, porque você está lidando com a questão do clima, está lidando com a questão do relevo da área geográfica. Então existe uma série de questões e variáveis que são fundamentais para garantir o funcionamento adequado desse equipamento.
Então, o equipamento não é uma receita que vem pronto, vai funcionar aqui como funciona nos Estados Unidos, como funciona na Europa. Não. Cada local tem uma questão geográfica diferente, tem uma topografia diferente, tem uma regulagem específica e é isso que está sendo trabalhado, né? E aí, claro, dentro desse processo acaba estragando um equipamento, estraga outro, então tem que agora regular novamente e aí o equipamento ainda está nessa fase de implantação. Mas são muitos investimentos no estado e na questão de prevenção de cheias como a gente nunca viu. E isso é muito importante para Santa Catarina. As chuvas recentes que tiveram no oeste do estado mostram que nós precisamos ainda aperfeiçoar esse sistema e imagino que estejamos no caminho. Com certeza precisamos e temos que continuar nesse caminho. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os amigos que nos acompanharam. Também agradeço a você aí de casa que esteve conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.